porque esse canalha aí foi que a votação, os jornais mentem, né? Porque a votação foi muito próxima, foi de 51, 52%, contra 48, 49%. Mas ganhou nos estados de mais peso, então ganhou longe. E está todo mundo aplaudindo. Todo o PT, o mundo inteiro está aplaudindo. Todos os meios de comunicação, jornalistas, todo mundo, os padres, todo mundo feliz. Dizia ontem fulano na rádio, dizia lá o professor da Universidade de Alabama que o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma revolução sem sangue. Ele fala que venceu o comunista. O comunista, ele disse que venceu o negro. A situação ficou preta, sem dúvida. Árabe, momentano, abortista, favorável aos gays, comunista. Então, os comunistas conseguiram dominar o ponto político mais importante do mundo, que é do ponto de vista humano, dos Estados Unidos. Não significa que ele vai conseguir fazer o comunismo já, mas ele vai favorecer o comunismo toda a parte. Ele está todo mundo de acordo. Chávez, a vida toda deles a... Todos, Lula, o Bush aplaudindo, o Bush aplaudindo. Que foi uma vitória da democracia, a eleição desse canalha. O curioso é que ele favorava o casamento homossexual. Na Califórnia, o casamento homossexual perdeu. Na Flórida, perdeu. Ele ganhou. Que ele favorava o casamento homossexual, ganhou. Mas o público votou contra o casamento homossexual. Porque tem uma contradição. A favor dele, mesmo que não interessa as ideias. Não interessa as ideias. Então, os árabes estão a favor, os judeus parecem que estão a favor. Ele nomeou o secretário de Tesouro, o homem mais rico do mundo, direitista. Nomeou vários republicanos para o governo dele. Então está todo mundo de acordo com ele. Os republicanos democráticos, os árabes, os judeus, todo mundo por ele, menos o Vaticano. Ele é um pequeno anticristo. Se ele conseguir fazer o que ele promete, vai ter o casamento gay em todo lugar, não está nada de aborto. Você falar que ele era dois escolas muçulmanas, então, ele renegou. Ah, claro, ele disse que ele renegou tudo. É como na gente fala qualquer coisa e fala, pode tomar nota montada, negue tudo. Eu falei, eu nego. E aí se irritaria os árabes que iriam atacar novamente. Não, ele já entrou em negociações com o Irã. O presidente do Irã já elogiou ele. O presidente do Irã, porque agora vai poder fazer o programa nuclear à vontade. Agora me deram notícia que os judeus de Nova York apanharam ele. Esquenta uma coisa. Vai dar dinheiro para nós. Mas tem vários judeus nos Estados Unidos, como de Hollywood, todos sim, são mas todos gente favorável de Israel também é ele. Vai soltar um dinheiro. Parece o anticristo, todo mundo é favorável. Os judeus aceitam ele como Messias, pronto, é o anticristo mesmo. Acabou os 5 mil povos dele. Acabou os 5 mil anos. 5 mil dele, tudo bem. Ótimo. Ele é uma sombra. Não! Você tem que cruzar o caminho. Para ser vereador tem que ser maçom. Aqui, né? Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Para ser pipoqueiro do teatro municipal precisa ser maçom. Você não acredita? Foi vereador lá quando era maçom. Imagina, está falando mal do seu. Lá no interior. Falando mal do seu avô. Ué, eu estava explicando para vocês a heresia do arianismo, né? São muitos nomes e eu tenho a impressão que vocês ficam meio perdidos em toda esses nomes que eu dou, né? Certo? Então, voltando ao caso. Então eu tinha dado para vocês sobre o arianismo e ficou uma coisa, é um número tão grande de citações que você deve estar meio perdido. É isso? Então faça um resumo assim, a mocinha aqui aproveita. Então, eu tinha explicado para vocês, primeira aula foi sobre a processão do verbo, que a segunda processão da Trindade, o Filho de Deus, é o verbo, essa sabedoria de Deus, é a inteligência de Deus, a palavra de Deus, que não é a Bíblia. Certo? Quando o padre diz que Cristo está na Bíblia, ele mente, porque Cristo não se encadernou, Cristo se encarnou. Uma idolatria. Então eu mostrei que o Filho de Deus é o verbo, ele se encarnou em nosso Jesus Cristo, não é isso? Bem, então o verbo é a própria inteligência de Deus. É a inteligência de Deus. Por isso faz parte da substância de Deus.
Então é consubstancial ao Pai. O que quer dizer consubstancial? Tem a mesma substância, certo? O bebê no seio da mãe não tem a mesma substância que a mãe, porque o bebê tem a carne dele, que provém da mãe, mas é carne dele. Então, se ele tem uma doença, mas não tem. Claro? Cristo é consubstancial ao Pai, o Filho de Deus, porque é a própria inteligência de Deus. Deus só tem uma ideia que Deus tem de si mesmo. Tá certo? A ideia que Deus tem de si. Ideia que Deus tem de si mesmo. E, portanto, como Deus não é louco, Deus só tem uma ideia de si mesmo. Então, ele é unigênito. É só um. Por isso ele é o Filho. Não tem vários filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele é por natureza. Certo ou não? Ele tem a mesma substância que Deus Pai. Não só a mesma natureza, mas a mesma substância. Nós temos a mesma natureza, mas não temos a mesma substância. Tá? Todos nós temos a natureza humana, mas não temos a mesma substância. Cada um de nós tem um corpo, cada um de nós tem uma inteligência, uma vontade, uma sensibilidade. Cristo é a própria substância de Deus. Né? Nós vimos isso e vimos então que Ario negou isso. Que no ano 313, Constantino, o imperador, que era um plano muito ruim, deu liberdade aos cristãos com o Edito de Milão. Isso foi na primeira aula. Então o Edito de Milão foi feito em 313. Milão era a cidade mais importante então da Itália, mais que Roma. Então, por esse edito, Constantino deu liberdade aos cristãos que não precisavam mais ser postos na arena, por isso ser postos na arena. Todos eles foram soltos. No ano 317, então, Ario, é um padre Ario, declarou que Cristo é a primeira criatura de Deus. Então não é Deus. Cristo, é mais que qualquer profeta, era superior a tudo, mas não era Deus. Cristo é a primeira criatura. Cristo não era Deus. Isso dizia Ario. Tá certo? Isso provocou um escândalo enorme. Ele era de Alexandria, no Egito. Tá certo? A cidade no delta do Egito, a cidade muito importante naquele tempo. Então ele logo foi criticado, foi combatido por Santo Alexandre. Santo Alexandre era arcebispo de Constantinopla, de Alexandria, contra Ario. Quem está por trás de Santo Alexandre era um diácono, Santo Atanásio. Então combateram Ario e no ano 325 houve o concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia condenou Ario. E foi feito então o credo que nós rezamos na missa. Para aquele que reza a missa. Que crê Deus Pai Todo-Poderoso, que é todas as coisas, que é Deus invisíveis. Que é num Deus Pai Onipotente, impactualmente do céu da terra, e todas as coisas visíveis, todos os seres materiais e invisíveis, todos os anjos. Parte junto porque Deus criou os céus e a terra, as coisas materiais e as coisas espirituais. Deus não fez uma criação primeiro dos anjos, dos homens, foi tudo criado junto, certo? Bem, então Ario foi condenado ao concílio de Nicéia. Esse concílio teve uma importância enorme, porque compareceram nele muitíssimos bispos. Foi o primeiro grande concílio da igreja. No concílio declarou que Cristo tinha a mesma natureza que Deus, tinha a mesma substância que Deus. Ousios. Homo quer dizer igual, os Zeus quer dizer natureza, substância, natureza, a mesma substância. Os arianos, então, foram contra. Os principais chefes arianos, além de Ario, os principais chefes arianos foram vários bispos. Tinha dois Eusébios. Eusébio de Cesareia, que foi um grande historiador da igreja, o primeiro historiador da igreja, ele escreveu uma história eclesiástica. É o primeiro historiador, mas é herege. Depois tem outro Eusébio, que pior que esse. Eusébio de Nicomédia, que vai ser um demônio completo.
Depois uma série de outros bispos que combateram durante muitos anos contra Santo Atanásio, tá certo? Então, aí foi condenado e foi aprovado o credo de Santo Atanásio. O credo de Santo Atanásio começa assim, pelo catecismo romano. Esta é a fé católica, e quem não professar inteiro e totalmente não poderá se salvar. Certo? E essa fé consiste em crer que é um só Deus criador de todas as coisas, certo? Vem todo o credo e depois termina. Esta é a fé católica. E quem não professar inteira e totalmente não terá salvação. Professor, na missa latim, né? Na missa 23, não é da consagração. A missa de sempre. A missa foi feita. Isso. A missa que o padre Renato está dando. Do IBP. Não tem uma reclamação, na consagração, que ele falava uma frase sozinha. É essa frase? Para que ele fala sozinha? Não, o padre fala na consagração e fez o corpo. Não, tem essa parte, não tem uma hora que ele, em silêncio, ele fala uma frase semelhante a essa que o senhor acabou de falar, né? Que é essa que o senhor falou do credo, ou do pecado. Ah, nobis corpus pecador. Isso. Nós também pecadores. E por que só ele fala sobre isso? Porque todas as orações do cânon são redadas pelo Pai em voz baixa, para o povo compreender que é ele que reza a missa, e não o povo. Então o povo não pode falar nada e nem pode ouvir. É o padre que reza a missa. Claro, exatamente Paulo VI, que é para nós protestantes, fez o povo falar junto. Para dizer que o povo é que reza a missa. Isso é mentira, o povo não reza coisa nenhuma. Quem reza a missa é o padre. Não, depois da consagração, tem 5 orações, a última delas, ele pede para todos os homens pecadores, certo? Mas falando dele, também para nós pecadores, nobis corpus, a nós também pecadores. Como ele está se dizendo, pecador tem que falar. A única frase que ele fala alto é quando ele se acusa de ser pecador. Ele tem que falar bem alto, nobis corpus é pecador. E aí, o silêncio, de repente, ele que fala e ele fala sozinho, porque ele todos têm que saber que ele se considera pecador. Entendi. Entendeu? Eu ia falar. Certo? Tudo bem? Então, no ano 325 foi feito o concílio de Nicéia. Esses concílios mais importantes que já tive na Igreja Católica. Bem, depois do concílio de Nicéia, nós tivemos depois o seguinte: Santo Alexandria morreu e Santo Atanásio foi feito, então, bispo, certo? Eu queria dar, então, outras datas aqui para vocês terem marcado, né? Em 335, a coisa mudou totalmente, certo? Os arianos fizeram o concílio de Tiro. Tiro é no Líbano atual, na Fenícia, o norte da Palestina. Nesse concílio, os arianos, eu contei na última aula, tiveram um domínio completo. Então fizeram um monte de acusações contra Santo Atanásio. Que ele tinha matado um bispo, lembrado, o bispo Arsênio, que os arianos passearam até a mão do bispo, passearam a mão do bispo em procissão por toda o Oriente lá e por Tiro. Pois acusado de Santo Atanásio ter derrubado o cálice de missa com o sangue de Cristo de um bispo, de um padre no Egito, em vez de era falso. Depois acusado de Santo Atanásio ter abusado de uma freira, tá claro? E ele provou todas as mentiras completamente, né? Então o padre Esquírias disse que era mentira, que ficou provado que era falso. O bispo Arsênio descobriu o bispo, trouxe ele do interior do Egito, ele estava escondido numa gruta, tiraram os amigos de Santo Atanásio, tiraram de lá, levaram para Tiro, e estava lá, e estava com a capa grande, estão lembrados? Então, apesar do bispo estar lá, todo mundo conhecia, como ele estava com uma capa, Santo Atanásio pegou na mão direita dele, e o pessoal, e a outra mão, então ele segurou a capa, quando foi embora, caiu a capa e tinha 2 mãos. Santo Atanásio então falou, agora tem que explicar onde veio a terceira mão. Onde veio a terceira mão? Tinha uma mão sobrando. Pois Santo Atanásio acabou sendo condenado, o Arsênio assinou, com a terceira mão dele, assinou a condenação de Santo Atanásio. Claro, Santo Atanásio teve que fugir, teve que esconder, ele vai ser excomungado 7 vezes.
ele vai ser condenado, não, falei mal, ele vai ser excomungado 4 vezes e vai ser expulso, exilado 7 vezes. Então ele vai passar a vida inteira, mais de 50 anos, combatendo o arianismo. Há uma ideia que eu gostaria de passar para vocês, que é a seguinte: quando este molha, você deixa cair numa roupa, aqui por exemplo, uma gota de óleo, fica uma mancha na roupa. Essa mancha ela vai ter uma zona central bem densa. Então a marca fica bem densa aqui. Depois em volta vai ficar uma parte mais ou menos manchada e vai ficando diluído, não é isso? Quer dizer, no centro fica bem nítido o óleo, depois mais leve, ficou assim sozinho. Se tem uma heresia atenuada em volta. Então, por exemplo, hoje nós temos o comunismo. Tá certo? É a grande mancha. Em volta tem o socialismo marxista. Em volta do socialismo marxista tem o socialismo cristão. Socialismo cristão. E vai ter caminhando. Vai ter humano. O perigo nunca é isso aqui. O perigo é sempre isso aqui. A forma atenuada é que é perigosa. Porque tem sempre gente que quer fazer uma coisa. Não, alguma razão estranha, certo? Então, tem o liberalismo, depois tem o semi-liberalismo. Certo? Tem o modernismo, tem o semi-modernismo. E o que é palatável, o que todo mundo engole, é o que é meio herético. Porque o que é declarado, ninguém aceita. Se eu venho aqui, alguém diz, olha, vou dar vocês para entrar numa seita, adorar Lúcifer, com 7 chifres, vamos matar criancinhas, não, vai embora. Mas não, nós vamos cultuar um santo no passado, Santo Lúcifer. Tem estátua dele aqui. O que você quer responder? Não, nada. A heresia disfarçada é muito mais perigosa. Os modelos. Tem que pode as modelos, né? As modelos, Beelzebub. Bem, assim por exemplo, se começar a sair daqui de um cano qualquer, um gás, um jato de gás escuro, preto, asfixiante, que tira a respiração, nós saímos correndo todos. Mas se começa a entrar um gás, muito suavemente, não em jato, mas lentamente, um gás inodoro, invisível, imperceptivelmente, que adormece, e esse adormece para sempre, ninguém foge. Claro, o gás imperceptível é muito mais perigoso. Então, qual é o padre mais perigoso? O comunista, claro, não, o que é bonzinho. O padre que parece bonzinho, esse é perigoso. Claro. Certo? Então, pega um padre bandido aí que tem na televisão qualquer, o padre Boff, Frei Boff, ou então aquele Júlio Lancelotti. Você já sabe o que ele é. Claro? Eu vou na feira, quinta-feira na Moca, perto da casa dele, perto assim, com criancinhas abraçadas, você nunca viu. Bem, agora pegaram ele, né? Mas a segurança aprendeu. Esse aí ninguém vai atrás. Agora, um padre que pareça muito bom, batido, claro, que chinês. O professor Orlando é muito bom, mas um pouquinho exagerado. Esse é perigoso. Claro. Então eu conheço. O filho papo perigoso seria o que pareceria bom. Ele agora está fazendo um discurso interessante. Ele agora vai suspender a excomunhão do Dom Lefebvre até o Natal, não é? Verdade. Bom, né? Se o Lefebvre está com o Vaticano II, se ele levar a excomunhão, quer dizer, se o Lefebvre está com o Vaticano II não foi excomungado, também eu posso. É como o senhor diz na carta aqui lá, né? A gente tem que regozijar que a pessoa não daquele que fica mais. Bem, então, no Concílio de Tiro, Santo Atanásio foi condenado, foi expulso de Antioquia, foi exilado e teve que fugir. Tá? Ele depois foi pego e mandado para a França. Ele ficou vários anos na França. Bem, isso aí nós já tínhamos visto. Estou só recordando. Em 337, morreu Constantino. O imperador Constantino morreu e foi batizado, antes de morrer, por Eusébio de Nicomédia. Certo?
que ele foi batizado por um ariano. Ele nunca tinha sido católico, certo? Quando ele morreu, passou o trono para o filho dele, Constantino II, que em poucos anos morreu rápido, porque o irmão dele, Constâncio, combateu ele constantemente, para sempre constantinizado, né? Então ele vai morrer, Constantino II vai morrer em 340. E vai subir Constantino, morte Constantino II, e vai subir Constâncio. Esse Constâncio vai ser um imperador péssimo. Ele vai combater a Igreja Católica continuamente. Vai combater Aristo, vai combater Santo Atanásio profundamente. Vai se meter com os bispos, vai prender o Papa, vai fazer eleger um falso Papa, vai fazer o diabo, certo? Nós vamos ver agora o que ele vai fazer nessa aula, certo? Bem, quando subiu Constâncio, Eusébio de Nicomédia se aproximou dele, do imperador. Eusébio de Nicomédia é perto de Constantinopla. Eusébio de Nicomédia vai se transformar em arcebispo de Constantinopla. Constantinopla não tinha, foi fundado por Constantino, mas Constantinopla. Mas ele vai ficar arcebispo dela, certo? Isso era proibido naquele tempo. Bem, porque naquele tempo, cada bispo nomeado por uma diocese era considerado casado com a diocese e não podia ser transferido. Se um bispo fosse transferido, era considerado um traidor. Era como se fosse adultério. Certo? O bispo Formoso foi transferido, ele ficou papa mantendo a diocese do Porto. E por isso foi condenado a excomungar. Mas depois mudou essa lei. Bem, mas Constantinopla não existia no tempo dos apóstolos. Certo? Vai ser arcebispado por política. E vão exigir para ela também o título de patriarca. Coisa que não tem cabimento, porque patriarca só onde tinham estado apóstolos. Mas por inveja de Antioquia, de Alexandria, de Jerusalém, de Atenas, onde tinham estado os apóstolos, os de Constantinopla exigiram também o título de patriarca, e foi dado depois pelo Papa. Agora tem também Lisboa, que o patriarcado nunca teve apóstolo. Certo? Duas cidades que não tiveram apóstolo são patriarcados. Veneza também é patriarcado, lá nunca teve apóstolo nenhum. Os venezianos roubaram depois de Alexandria o corpo de São Marcos e transportaram para Veneza. Então, porque o corpo de São Marcos para Veneza, então ficou bispo depois de morto. Ficou patriarcado em Veneza. Então, desse jeito, o Santiago de Compostela seria patriarcado também? Seria. Muito bem. Então, quando o Constantino subiu, Eusébio de Nicomédia começou a trabalhar para combater Santo Atanásio. Santo Atanásio estava de volta em Alexandria. Então, Eusébio de Nicomédia começou a fazer tanto. Ele procurou primeiro tirar um bispo de Antioquia, Santo Eustáquio. Conseguiu. Depois nomeou um bispo para Alexandria. Depois de Santo Atanásio, ele nomeou um arcebispo Piste, mas ficou pouco tempo. Esse arcebispo vai ficar pouco tempo, não pegou um tempo preciso nenhum. Eu nomeei um outro, Gregório, que ficou bispo de Alexandria. Ele vai ficar lá em Alexandria muito tempo. Esse Gregório vai tomar Alexandria à força. Ele vai para Alexandria com o apoio das tropas de Constâncio. Ele vai entrar em Alexandria com tropas, vai invadir igrejas, o povo resistindo, claro, que queria o Santo Atanásio, que era o arcebispo. Ele vai entrar com tropas, vai matar uma porção de padres, vai queimar vivos padres, vai matar vários bispos, e vai ficar, se dedicou de Alexandria, ali na mata. Claro? Santo Atanásio tem que fugir. Ficou nos arredores de Alexandria, mandando cartas para se defender. Em 341, foi feito o concílio de Antioquia. Esse concílio de Antioquia
foi dominado pelos arianos, tá certo? Então fizeram uma porção de abusos. Foi esse concílio que nomeou Gregório para Alexandria, que eu contei agora, tá certo? Santo Atanásio fugiu e Santo Antão, do deserto, mandou uma carta contra o bispo falso Gregório, usurpador. Esse que invadiu as igrejas, queimou padres, etc. Entendeu? Santo Antão do deserto, é o famoso patriarca do deserto, mandou uma carta condenando o Gregório, condenando o Santo de Comédia e defendendo Santo Atanásio. Mandou a carta para o Gregório e para um chefe de exército com ele, chamado Balácios. Vou voltar, deixa eu ver que o nome dele eu me esqueci aqui. Tá? Oh, meu Deus. Balácios. Esse Balácios era um chefe de tropas do exército imperial, e quando recebeu a carta de Santo Antão, ele debochou. Que era uma palhaçada, cuspiu na carta, jogou no chão, pisou, etc. E disse que ia prender Santo Antão no deserto. Santo Antão está vivendo no deserto há muitas dezenas de anos. E era um santo de um prestígio inacreditável, fazia milagres enormes. E o tal de Balácios foi lá contra ele. E foi só por outro cavaleiro. Subiram a cavalo, os cavalos eram cavalos domesticados. O cavalo de repente se rebelou contra ele, tá certo? Atacou o Balácios e o cavalo deu uma mordida na coxa dele, rasgou toda a coxa, tá certo? Cortou a veia femoral, ele morreu lá na hora. Naquele tempo, lembra que morreu Ario, né? Ario, quando foi entrar em Constantinopla, Santo Alexandre rezou, ele explodiu, né? Agora esse aí foi morto por um cavalo. Então, estão vendo que ser santo naquele tempo tinha um poder enorme, né? Como de dizer de santos agora para rezar, ia ter tanto funeral, precisa de tanto cavalo. Bem, que nem o escrivá, né? Então, Santo Atanásio foi para Roma se queixar que tinha sido expulso de Santo de Alexandria pelo tal de Gregório. Foi para Roma falar com o Papa São Júlio I. Porque até então todos os papas eram santos. Houve 72 papas santos seguidos. O primeiro que não foi santo foi o Papa Libério, né? O Papa Silvestre, depois o Papa São Júlio I, depois o Papa, acho que é Libério, claro que não é santo. É o primeiro que não é santo. Nos últimos 1000 anos houve 5 papas santos só. O resto tudo, ainda hoje de manhã estava dando mal, e tinha um médico aí defendendo os papas atuais, né? Todos eles santos, Paulo VI, XXIII. Como? Se os papas são assim, a igreja, como é que a igreja é santa? Nós temos que explicar aqui, não é igreja, né? Então tinha um amigo meu que falou, escuta aqui, se eu te falar de o Papa Alexandre VI, Borgia, sim, era assassinado, sim, isso não valia nada. Então por que os papas do passado não valiam nada e os atuais todos são santos? Falar mal dos papas antigos pode, dos atuais não. Não, ele morreu há pouco tempo, não dá para falar mal dele, né? Você está entendendo? Quer dizer, é um absurdo. Bem, então, fala mal de papa antigo pode. Papa recente não pode, ele morreu há pouco tempo. O defunto ainda está aqui que não pode falar mal. Você pode falar de mal do Papa antigo, pode falar mal do Papa atual. Então, nos últimos 1000 anos, 5 papas santos só. Tá? Pio X, o último, né? O último foi São Pio X. E antes dele, São Pio V, né? São Pio V. Tem Bem-aventurado em 1911, que agora foi canonizado. Então, tem Pio IX que foi santo mesmo, mas não é canonizado. São Pio X, Pio IX, Benedito XI, Inocente XI, perdão. Inocente XI, São Pio V, mas são pouquíssimos. Leão IX, Leão IX, teve São Gregório VII, São Leão IX. Então são 5 ou 6, mas os 72 primeiros todos santos. Quer dizer, uma decadência enorme. Então ele foi para Roma falar com o Papa Júlio I. O Papa Júlio, que era santo, compreendeu tudo de cara, como agiam os arianos, e apoiou Santo Atanásio, tá certo? Condenou de novo Ario, condenou Eusébio de Nicomédia, tá certo? Condenou todos eles. Eusébio de Nicomédia acabou morrendo nesse tempo. Isso é por volta de 341. Então,
morreu Eusébio de Comédia. Foi uma vitória para a Igreja Católica. Né? O outro já tinha morrido, Eusébio de Cesareia. Lá foram os Eusébios. Eram 2 peças. Bem, São Júlio convocou um concílio em Roma, né? Que voltou a condenar Arius e condenou todos os arianos. Quando Nicodemo de Comédia caiu fora, morreu, voltou para Constantinopla o verdadeiro arcebispo local, que era São Paulo de Constantinopla. Mas ele foi muito mal recebido pelos arianos, e o imperador também contra. Então, para ele entrar na cidade, houve batalhas nas ruas. Certo? Isso aí que naquele tempo o negócio era... Havia uma participação dos fiéis, uma participação ativa. Corporal, física, pancadaria. A comunidade toda participava. Mas havia lutas com mortos na rua. A comunidade participativa. Agora o pessoal vem nas aviões da Fiel. A luta foi tão grande em Constantinopla que em 342 o Papa tinha restabelecido São Paulo em Constantinopla. Em 342 o imperador Constâncio expulsou São Paulo de Constantinopla. Não é o São Paulo apóstolo, hein? Ele tinha entrado com lutas armadas, agora foi expulso de novo. E é mandado lá para o fundo da água. Bem, o imperador favorecia os arianos, que fizeram então em 345, todos esses dados aqui, é claro que vocês não precisam saber, é evidente, mas é bom conhecer, o que deve guardar, que a luta era brutal. Porque então tem uma ideia da Igreja Católica completamente romântica. Era tudo santinho, vê lá, tudo com floravista, andando em camisolão para o milagre da esquina. Não era nada violento. Então, em 345, foi convocado o 5º Concílio de Antioquia. 5º Concílio de Antioquia, pelos arianos. Os chefes arianos, então, eram 2 padres, 2 bispos, Sácio e Valente. Eram 2 demônios. O Concílio de Antioquia condenou Santo Atanásio mais uma vez. Então, condena Santo Atanásio. Então, por isso que estavam condenando Santo Atanásio? Outros erros? Não, diziam sempre a mesma coisa, que Arius tinha razão e ele estava errado. Diziam que ele falando que o verbo era Deus, ele era triteísta. Então, todos confiam sobre a unidade de substância e a trindade de pessoas. Você está entendendo? Também tinha a teoria, a heresia de Sabé, que o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Deus com 3 homens diferentes. Então usavam Santo Atanásio de ser o triteísta ou de ser monarquiano, isto é, que havia uma só pessoa em Deus. Que o Pai igual ao Filho, o Filho igual ao Pai. Então é o mesmo, não é o mesmo. Tem a mesma substância, mas uma pessoa distinta. Eles acusavam, porém, de sabelianismo, certo? Ou então de triteísmo. Bem, quando tem um concílio, esses são colocados os bispos da região, né? Não todos. Vários deles, mas de todo mundo. O Papa apoiava, então, claro que ele foi ter dificuldade de transporte naquele tempo, não tinha vários, eles tinham que ir a pé, e eles de banho até Antioquia era um bocado longe. Então, é natural que tivesse mais bispo no teste, entendeu? Então, por isso, às vezes, tinha um concílio no Ocidente e outro no Oriente, pela dificuldade de viajar. Porque para convocar, estou dizendo, para viajar, levava anos. Herético. O concílio de Antioquia, tem uma porção deles condenados à igreja. Certo? Uma porção deles, nem todos. Aqui o único infalível de Nicéia. Todos os outros, os de Tiro, de Antioquia, de Milão, todos vão ser condenados. Bem, o Conselho de Antioquia então condenou Santo Atanásio. Santo Atanásio. Mais uma vez condenado. Só que ele fugiu. Cada vez que era condenado, era expulso da cidade. Mas era expulso com perseguição física.